Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, raciocínio lógico e estatística. Na aula de hoje, galera, dando continuidade ao nosso curso de estatística, vamos falar sobre a parte prática, né? Sobre a parte prática da negação da proposição se e somente se e da proposição ou. Então, nós vimos na aula anterior a parte teórica, né, que faz referência a essas duas proposições, se, somente se e ou. Como que se faz a negação delas. Então, existe uma regrinha prática e demos alguns exemplos. Agora, nós vamos colocar em prática aqueles conceitos que foram estabelecidos e verificar até que ponto está a nossa aprendizagem, beleza? Então, recomendo a você que, se acaso não assistiu a aulinha anterior, então assista a aula anterior, negação da preposição se, somente se, e negação da proposição composta ou, ligada pelo conectivo ou. Aí, depois você assiste essa aula, que é a aula de exercícios. Tranquilo? Vem comigo então, galera, vamos dar aí o pontapé inicial para resolvermos, então, exercícios sobre negação de uma proposição. Ou se, somente se. Beleza? Então, nosso primeiro desafio é o seguinte. Então, eu tenho aqui exercício 1. O que eu tenho aqui no exercício 1? MPU, Técnico da Informação e Comunicação, Banca CESP 2013. Temos o seguinte aqui. Ao comentar a respeito da instabilidade cambial de determinado país, um jornalista fez a seguinte colocação: ou cai o ministro da Fazenda, ou cai o dólar. Acerca desse comentário, que constitui uma disjunção exclusiva, julgue o item seguinte. A negação da colocação do jornalista é equivalente a: cai o ministro da Fazenda, se e somente se cai o dólar. Beleza? Então, eu tenho a seguinte frase aqui. Cai o ministro, ou cai o ministro da Fazenda, ou cai o dólar. Bom, vamos estabelecer aqui uma forma de nós resolvermos isso. Meu conselho para vocês é o seguinte. Dê uma pausa no vídeo, tenta fazer a questão, só depois você dá continuidade para verificar o gabarito e o comentário que nós vamos fazer sobre essa questão. É muito importante que você coloque agora em julgamento o seu conhecimento. Então, coloque em prática, tente você encontrar uma solução. Só depois você acompanha a nossa análise, beleza? Então, galera, vamos lá. Bom, eu tenho a frase aqui: ou cai o ministro da Fazenda, ou cai o dólar. Então, a nossa frase é essa aqui, galera. Ó. Ou cai o ministro da Fazenda, ou cai o dólar. Beleza? Então, essa é a nossa frase. Galera, o conectivo ou, para negarmos, é muito simples. Então, você precisa memorizar isso. Para negar o conectivo ou, basta substituirmos ele pelo conectivo se e somente se. E eu mostrei na aula anterior o porquê disso. Porque o conectivo ou e o conectivo se e somente se têm valores lógicos opostos. Ou seja, quando um é verdadeiro, o outro é falso. Quando um é falso, o outro é verdadeiro. E quando nós fazemos referência à negação de uma proposição, o que é negar uma proposição? É alterar o seu valor lógico. Portanto, como o oposto do ou é o se e somente se, então, para negar o ou, basta eu substituí-lo por se e somente se. Mas tomem cuidado. Eu substituo só o conectivo. Eu não mudo o valor lógico da proposição composta. Ok? Eu tenho uma proposição composta,
ligada pelo conectivo ou. Então, como é uma proposição composta, ela vai conter ou duas proposições simples ou proposições compostas antecedentes e consequentes. Enfim, são várias formas de nós mostrarmos uma proposição composta. Em tese, basicamente, ela possui duas proposições simples. Então, trocar o conectivo não implica em mudar o valor lógico da proposição simples. Se ela está na afirmativa, ela continua na afirmativa. Se ela está na negativa, ela continua na negativa. Aí você diz, professor, como assim? Não entendi. O que eu quero dizer para você é o que nós vamos trocar, só isso aqui, ó. O conectivo ou, tá? O conectivo ou, que é esse carinha aqui, e esse carinha aqui, pelo conectivo se e somente se. Essa frase, cai o ministro da Fazenda e cai o dólar, que são proposições simples, presentes nessa proposição composta, elas não sofrerão nenhuma alteração. Professor, mas pode haver assim alguma mudança na forma de expressar ela? Isso pode acontecer, principalmente no tempo do verbo. Pode ser que apareça um tempo verbal diferente, mas galera, isso não altera a questão. Pode-se mudar o tempo do verbo? Pode, e vai aparecer em diversas situações essa mudança, tá? O que não pode ser mudado é o sentido. Se aquela frase fazia referência de forma afirmativa, ela tem que continuar afirmativa. Se ela for negativa, ela tem que continuar negativa. Isso não muda. Tranquilo? Belezinha? Então, como que vai ficar a minha frase aqui? Cai o ministro. Então, essa parte eu não mudo. Cai o ministro da Fazenda. Agora sim, eu vou colocar o conectivo se e somente se cai o dólar. Cai o dólar. Então, está aqui, ó. O que aconteceu? Eu neguei a proposição de cima, trocando simplesmente o conectivo ou pelo conectivo se e somente se. Então, é muito básico. Guardem isso. Para negar uma proposição composta ligada pelo conectivo ou, basta substituir o ou pelo conectivo se e somente se. Sem alterar o valor lógico das proposições que estiverem presentes nesta proposição composta. Eu não altero o valor lógico delas. Por isso que cai o ministro da Fazenda, continuou, cai o ministro da Fazenda, cai o dólar, continuou, cai o dólar. Eu não mudo. Beleza? Tranquilinho? Então, essa é a resposta correta. Bom, vamos lá verificar se, diante daquilo que foi exposto como alternativa, a gente sabe que a Banca CESP tem esse recurso, né? Ela nos dá uma afirmativa e pede para nós julgarmos se é certo ou errado. Então, voltando aqui na questão, ele diz, cai o ministro da Fazenda se e somente se cai o dólar. Então, essa questão ela está certa, correta. Belezinha? Tranquilo? De boa, né, professor? Essa está tranquila. E, galera, não fique assustado. Apesar de não ser muito recorrente a cobrança desse conectivo, mas geralmente quando ele aparece em questões assim, é muito fácil de você resolver. É só você lembrar dessa regra aí. Segundo desafio nosso, o que nós temos aqui? Tribunal de Contas Estadual do Estado do Rio Grande do Sul, Oficial de Controle Externo, CESP 2013. Com base na proposição P, quem é a proposição P? É isso aqui que vem agora, ó. Quando o cliente vai ao banco solicitar um empréstimo, ou ele aceita as regras ditadas pelo banco, ou ele não obtém o dinheiro. Julgue os itens que se seguem. A negação da proposição. Ou o cliente aceita as regras ditadas pelo banco, ou o cliente não obtém o dinheiro, é logicamente equivalente a
o cliente aceita as regras ditadas pelo banco, se e somente se o cliente não obtém o dinheiro. Beleza? Bom, então vamos fazer esse julgamento. Ele está dizendo o seguinte, tá? Vamos fazer um resuminho aqui. Ele falou que ou o cliente aceita as regras ditadas pelo banco, ou o cliente não obtém o dinheiro. Dê uma pausa, tente fazer, na sequência acompanhe a solução que nós vamos dar. Beleza? Ou o cliente aceita as regras ditadas pelo banco, ou o cliente não obtém o dinheiro. Então, eu tenho uma proposição composta ligada pelo conectivo ou. Então, ele está dizendo, cliente aceita as regras ditadas pelo banco, as regras do banco, ou não obtém o dinheiro, ok? Tá abreviado aqui só para... Então, ele falou que ou o cliente aceita as regras ditadas pelo banco, ou não obtém o dinheiro. Então, estou diante de uma proposição composta, ligada pelo conectivo ou. Você verificou isso? Cara, simples. Troca-se o ou pelo se e somente se. Então, como que vai ficar? O cliente aceita as regras ditadas pelo banco, se e somente se não obtém o dinheiro. Não obtém o dinheiro. Então, observem que o que eu fiz? Só troquei o conectivo ou pelo conectivo se e somente se. A primeira proposição aqui, cliente aceita regras ditadas pelo banco. O cliente aceita regras ditadas pelo banco. Não mudou nada. Na segunda parte, não obtém o dinheiro. Não obtém o dinheiro. Então, observem que o se e somente se é o divisor de águas. Então, eu vou ter uma proposição antes dele e vou ter uma proposição depois, uma antecedente e uma consequente. Então, tanto a antecedente quanto a consequente, elas são exatamente iguais, pelo menos no mesmo sentido. Às vezes muda o tempo verbal, aquilo que eu falei, tá? Mas não posso mudar o seu valor lógico. Tipo assim, dizer que o cliente não aceita as regras ditadas pelo banco. Aí eu estou mudando o valor lógico. Porque na frase anterior diz que ele aceita. Se eu digo que ele não aceita, eu estou mudando o valor lógico. E não é para fazer isso. É para trocar somente o conectivo. Manter o mesmo valor lógico. Beleza? Então, já sabemos qual é a resposta. Agora é só fazermos o comparativo. Então, vamos lá? O que eu tenho? Ele fala que essa frase, a negação da proposição ou o cliente aceita as regras ditadas pelo banco ou o cliente não obtém o dinheiro, é logicamente equivalente a o cliente aceita as regras ditadas pelo banco, observe que não mudou nada, se e somente se, beleza, é isso que tem que acontecer. Aqui fala, o cliente não obtém o dinheiro. O cliente não obtém o dinheiro. Belezinha, está tudo correto. Então, a resposta está certa. E você acertou? Parabéns também. Beleza, galera? Então, vamos lá para mais um desafio. Desafio 3 agora. O que nós temos aqui nesse terceiro desafio? DCTA, analista em CIT, Júnior, Administração, Banca Vunesp 2013. Olha só o que eu tenho. Uma negação lógica para a proposição a Terra é redonda, se e somente se o céu não é azul, pode ser dada por letra A. O céu é azul e a Terra é redonda, ou a Terra é redonda e o céu não é azul. A Terra é redonda e o céu não é azul. O céu não é azul e a Terra não é redonda, ou a Terra é redonda e o céu é azul. Letra D, a Terra não é redonda ou o céu não é azul. E letra E, o céu não é azul e a Terra não é redonda. Beleza? Então eu peço para você aí dar uma pausa no vídeo, tenta fazer a questão, na sequência acompanha a solução que nós vamos dar.
Beleza? Então vamos lá, galera. Olha só o que nós temos aqui. Vou pegar a frase. Ele deu o seguinte: a terra é redonda se e somente se o céu não é azul. Então estou diante de uma... Porque quando a banca dá a questão para você, pediu a negação, a primeira coisa que você tem que atentar é qual é o conectivo lógico presente nessa proposição composta. Então, já identificamos, eu coloquei até em destaque, se e somente se. Beleza. O que ele está pedindo com relação a essa proposição? Ele quer que nós apresentemos uma outra proposição que seja a negação dela, tá? Uma negação equivalente, é assim que ele fala na questão, ó. É uma negação lógica para a proposição. Não falou que não usou a palavra equivalente, só falou uma negação lógica. Mas nada impede dessa negação ser equivalente também, ser de uma proposição equivalente a essa daqui. Tranquilo? Beleza. Bom, então tá aqui. Eu tenho agora as alternativas aqui, galera. Eu tenho todas as alternativas aqui, ó. E observem o seguinte, o que nós aprendemos com relação à negação do conectivo se e somente se? Bom, a negação básica do conectivo se e somente se é a seguinte: basta trocar o se e somente se pelo conectivo ou. Uai, professor, mas o ou trocava pelo se e somente se? Isso, e o se e somente se troca pelo ou. Eles são... Existe essa reciprocidade na negação. A negação do ou é o se e somente se. A negação do se e somente se é o ou. Então, basta trocar somente o conectivo lógico. Beleza. Isto chama-se negação básica do conectivo. O se e somente se, e é muito comum aparecer isso em concurso, ter como resposta na sua negação, não a utilização do ou, mas a negação de uma proposição equivalente ao se e somente se. E aí você precisa saber a equivalência do se e somente se. Então vamos recordar isso? Veja bem, se eu tenho uma frase escrita por se e somente se, eu vou representá-la aqui de forma simbólica. Então eu vou dizer que a terra é redonda, eu vou chamar de proposição A, beleza? Tranquilo? O céu não é azul, eu vou chamar de proposição B. Então, eu tenho aqui uma proposição composta, ligada pelo conectivo se e somente se. Uma proposição simples antecedente e uma proposição simples consequente, que eu chamei de A e de B. Como que simbolicamente eu represento isso? Represento assim, ó, A, se e somente se, B. Beleza? Isso aqui é a representação simbólica daquilo ali. Então, A, que quer dizer a terra é redonda, se e somente se, B, que quer dizer o céu não é azul. Tranquilo? Bom, mas nós aprendemos que a proposição composta tem as suas equivalências. O que é uma equivalência? Uma proposição equivalente é uma proposição que, muito embora escrita com palavras diferentes, utilizando até outros conectivos, representa a mesma coisa. Tem o mesmo sentido de uma determinada proposição, aquela que ela está fazendo referência. Tá? Então, proposição equivalente são proposições que, embora escritas de forma diferente, têm o mesmo significado, o mesmo sentido. Ok? Então, uma proposição equivalente a se somente se B seria a seguinte: utilizando o conectivo se, então, que é a condicional. Então, eu posso dizer assim, ó, A, se A, então B, e se B, então A. Isso aqui é uma forma equivalente de nós escrevermos
esta proposição composta. Em outras palavras, isso aqui é a... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite e ao mesmo tempo um desafio para você, meu amigo, minha amiga, que vai concorrer ao concurso Copasa 2017 de Minas Gerais. Meus amigos e minhas amigas, nós aqui do Lá Concursos preparamos um curso super competitivo, um curso super atualizado, um curso completaço que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar muito na sua aprovação. Olha só, qual que é o desafio? Nós incluímos uma cláusula de garantia neste curso. Cláusula de garantia, é isso mesmo. Durante 7 dias, você pode fazer a sua matrícula normalmente aqui no site do Lá Concursos, né? Nesses 7 dias você pode assistir quantas videoaulas você quiser, quantas vezes você desejar. E durante esse período, é um período de quê? De demonstração, degustação. Se você não gostar da videoaula, durante esse período de 7 dias, você pode estar entrando em contato com a nossa central de atendimento via e-mail, tá certo? Via e-mail, só fazer, desejo o cancelamento do curso, esse é meu nome, aqui é meu e-mail, aqui são meus dados, não precisa justificar o porquê disso. Só vai lá, solicita o cancelamento durante esses 7 dias, que nós iremos devolver o seu dinheiro integralmente. Não vamos cobrar nem as aulas que você vai assistir nesse período e nem o material de apoio. Só faz isso por quê? Só faz isso quem confia no trabalho, quem está seguro disso. Então essa é a cláusula de garantia, nós confiamos no nosso trabalho. Este não é um curso normal, é um curso competitivo. Papo reto com vocês, preste muita atenção. Se vocês assistirem essas videoaulas 2 vezes, você vai ficar super competitivo no concurso, pode ter certeza disso. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês. Já esquecendo, o material de apoio dessa videoaula do professor que você acabou de assistir, claro que foi só um pedaço da videoaula do professor, em torno de 30%, você pode baixar esse material de apoio free, 0800 para você no site, basta você acessar o laconcurso.com.br, lá em cima em documentos, procurar a pasta aí, fazer o download gratuitamente. Isso só ocorre aqui no LAC. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês aqui no LAC. Fui! Clique lá.